Alô galera, passando aqui para mais um pequeno ensinamento da Santa Igreja Católica e Apostólica Romana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhe o vídeo até o final para você entender o que eu estou querendo falar. Hoje eu vou falar sobre a questão do dia de finados, que passou essa semana. Como a gente é atacado, nos cemitérios, acumula as visitações, aos túmulos, e muitos irmãos protestantes, infelizmente, vão para lá simplesmente para ficar na porta do cemitério entregando papelzinhos, ou então atacando a santa doutrina com versículos bíblicos isolados, Como provar na Bíblia que devemos rezar pelos nossos mortos? Como provar, Eu vou passar aqui três textos bíblicos para que vocês estudem, compreendam mais essa questão. O primeiro texto vem do segundo livro de Samuel. Samuel, capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Versículo 17. Compôs então Davi o seguinte cântico fúnebre sobre Saul e seu filho Jonatas, ordenando que fosse ensinado aos filhos de Judá, e o cântico do arco, que está escrito no livro do justo. Tua flor, Israel, pereceu nas alturas, como tombaram os heróis. Aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 a 19, narrando aquela história de Davi, E como Israel ficou de luto, por Saul e Jonas, falecidos na guerra, no Velho Testamento. Vamos para mais textos bíblicos. Vamos para o livro de Eclesiástico ou Siracidas. Siracidas, se eu não estou enganado, é assim que se pronuncia. Na Bíblia está CNBB, mas tem outras traduções. É Eclesiástico. O que é que fala sobre as orações pelos mortos, O livro Eclesiástico não tem na Bíblia protestante, infelizmente, foi retirado. É uma Bíblia castrada, mas na Bíblia católica sim tem, porque é a palavra de Deus, não é verdade? Lá no capítulo 38, versículo do 16, está assim: Meu filho, derrame lágrimas pelo morto e faça luto como alguém que sofre profundamente. Depois enterre o cadáver segundo o costume e não deixe de honrar o túmulo dele. Olha a palavra de Deus como fala, Claramente para a gente honrar depois da morte, Honrar é visitar, é rezar por aquele morto, A palavra de Deus está nos doutrinando, minha gente, como a gente deve viver a nossa vida cristã, E a última passagem vem do livro de Tobias, capítulo 12, versículo 12. Tobias está narrado assim: Pois bem, quando oravas, tu e Sara, eu apresentei o memorial da vossa prece na presença da claridade do Senhor. Da mesma forma, o fiz quando tu sepultava os mortos. Essa aqui é aquela história de Tobias, do arcanjo Rafael. História sensacional, palavra do Senhor, sensacional do livro de Tobias, Também eu tenho na Bíblia protestante. É castrado esse livro, Como eu já falei, é uma Bíblia castrada, Portanto, pessoal, tem no Novo Testamento a gente pode encontrar São Paulo mandando rezar por os mortos. A gente encontra dentro da tradição também, na patrística, para que a gente entenda bem
que a fé, muita gente se baseia pela fé de hoje, como que se o cristianismo tivesse começado hoje, ou começou com Lutero. Não, a gente tem que estudar a Sagrada Escritura e também a tradição da patrística. O cristianismo começou há 2000 anos atrás, quando nosso Senhor Jesus Cristo veio e se encarnou no ventre da Virgem Maria. Portanto, a gente tem que ter um olhar amplo do cristianismo, não um olhar de uma igreja presbiteriana, não condenando eles, cada um segue a religião que quer, né? Mas o cristianismo não veio de uma igreja presbiteriana, não veio de uma igreja assembleiana, não veio de uma igreja pentecostal, não. Veio do catolicismo, né? Há 2000 anos atrás que nós temos a igreja católica fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? E Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, que é prestigiado também por pastores protestantes que estudam a patrística, né? Mesmo sem compreender o significado da patrística e da igreja, seus primeiros pais, mas estudam, ele fala assim: Santo Agostinho dizia com mágoa, como nós esquecemos dos nossos mortos. Ele no seu livro das suas confissões, né? Ele deixa bem claro nessa questão que, como magoa, né? Magoa o coração de Santo Agostinho, quando aquela pessoa enterrava um ente querido ali e deixava, não ia cuidar da sepultura, muito menos fazer orações pedindo a Deus para com aquele morto que estivesse no purgatório, para que a sua purificação fosse o mais depressa possível, não é verdade? Após você que tem um morto, parente seu, reze por ele. Ele necessita de orações também, assim como nós, né? A gente temos que rezar sempre, né? Uma frase do nosso querido Padre Pio, do nosso irmão Pio, que está na glória de Deus, que intercede por nós, que ele deixa bem claro, ele diz: nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar. Essa é a nossa catequese, nunca se canse de rezar e de ensinar a rezar. Pois valeu, galera. Estudem a apologética. A apologética consolida a nossa fé com as Sagradas Escrituras. Quem não tem conhecimento na apologética sofre demais quando vê algum protestante falando textos da Sagrada Escritura, tirando do contexto. É um problema. Mas você que estuda apologética, você não se abala facilmente a sua fé quando vê esses ataques protestantes, não é verdade? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos pela intercessão do Nossa Senhora da Cabeça e São Pio de Pietrelcina, diante das chagas e dos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Valeu, fiquem com Deus, católicos na batalha.